Eu vou dar um pequeno exemplo musical aqui que mostra essa história da passagem para vocês, que é na verdade aquela própria música que eu estava tocando, que é uma peça de Liszt, que morreu idoso e sofreu as consequências da velhice. Tem até um outro capítulo dedicado a ele. Mas a peça chama-se A Lúgubre Gôndola, ou A Gôndola Funerária, que leva os mortos pelos canais de Veneza. É mais ou menos o mesmo tema, um pouco mais dramático aqui. Essa música tem uma história curiosa. Liszt já tinha uma certa idade, e o genro dele era o Wagner. Né? É uma história tumultuadíssima. Ele admirava imensamente a genialidade de Wagner, mas não Wagner como pessoa, Wagner como era complicado. E ele teve uma premonição que Wagner iria morrer. Essa música se chama Lúgubre Gôndola, que seria a premonição que ele teve, como se fosse um sonho que ele teria passado por lá. E você sabe o que aconteceu? O Wagner realmente morreu de uma forma meio súbita, de um provável infarto do miocárdio, em Veneza. Ele morava lá, estava lá passeando. Inclusive está enterrado, né, na Ilha dos Mortos, lá em Veneza. E essas duas peças, que são as chamadas Lúgubres Gôndolas, que eu toquei até agora, elas são justamente as peças que ilustram, na visão de Liszt, essa passagem entre os vivos e os mortos, porque é um processo que não é um processo assim, né, que acontece na hora, a não ser, obviamente, nas mortes súbitas, assim, é um processo prolongado, né? E é muito interessante, Alexandre, que a morte súbita, a gente fala, quero morrer no meu sono. Adivinha o quê? Essa morte, tem mais notícias, essa morte é mais ou menos só 5% das vidas. E adivinha o quê? Ela pode até ser boa para você, mas para sua família, você quer ser enterrado, você quer ser cremado. Você quer... Qual que é a senha da sua conta do banco? Eu tive uma briga meio brava anteontem e isso está mal resolvido. A morte súbita. Sabe, não deixa nenhum... Meu pai falou uma coisa que... Ele me falou uma coisa, quando eu tinha essa mesma idade, assim, ele fazia... É muito ruim você ter aquelas brigas, assim, que a pessoa nunca mais fala, não briga com o irmão, briga com o irmão. E de repente, imagina, ele morre. Você nunca teve, né? Perdeu completamente a oportunidade de ter uma reparação, tudo. Mas aí agora eu queria fazer na verdade, duas perguntas em uma, né? Porque a medicina paliativista, né? A medicina paliativa, as duas, medicina paliativista. Ela tem essa capacidade de analisar aspectos culturais e religiosos, acho que muito mais aprofundadamente do que as outras áreas, né? E aí eu te pergunto, do ponto de vista puramente social, né? Você é um cidadão de origem japonesa, que nascido e criado aqui no Brasil, né? Quer dizer, você teve uma educação básica, sua família oriental. Aí você, né, cresceu num país que é um país de predominância católica, cristã, mas com o pessoal um pouco
um pouco estéril. Né? Eu falo que o Brasil foi colonizado por português, mas a influência italiana é mais forte. Né? É muito drama, né? Tem assim, emoções. Falar né? em morte, de maneira geral, para as pessoas aqui, né? É uma coisa muito assustadora. Tabu. E agora você está lá na América, né, nos Estados Unidos, né, no país anglo-saxão, quer dizer, as culturas são diferentes da mesma maneira que as questões religiosas são muito diferentes. Então, como é que se encara essas diferenças culturais, assim? Porque tem aquela velha história que o oriental, né, quando morre, eles comemoram, né? Se você for pensar na visão cristã, você também deveria comemorar, porque teoricamente ele teve uma vida boa, e agora sim, ele vai para a vida eterna, né? Ele vai para o paraíso, etc. Mas é muito complicado, né? As questões. É aí que pegam, né? As questões culturais. Primeiro, acho que eu tive o privilégio, né, que eu trabalho em Queens, eles em Queens, 138 línguas são faladas. Então, 138? Então eu tenho pessoas do mundo inteiro, latino-americanos, brasileiros, mexicanos, católicos, chineses, budistas, indianos, hindus, americanos, pragmáticos, judeus, negros, gospel e por aí vai. E existem diferenças, sim. Mas lembre-se que cuidado com os estereótipos, porque cada pessoa... Por exemplo, eu sou brasileiro, mas eu sou mestiço de italiano e japonês, e moro nos Estados Unidos há 20 anos. Eu nem sou brasileiro mais, mas não sou americano, sou algo... Então, a primeira coisa que a gente faz é um modelo explanatório, né? O professor Arati disse que cada pessoa tem a sua própria cultura, e não é o seu papel dar um label, que a gente chama em inglês, né? Tipo, dar um estereótipo para ela. Você tem que fazer perguntas abertas. Você está com uma doença grave, como que é isso para você? Fica caladinho e escuta. E às vezes um judeu americanizado, ele vai ser muito moderno em algumas coisas, mas muito tradicional em outras. E mesmo eu, sei lá, eu sou um latino, eu sou pragmático para fazer o meu testamento vital, mas eu sou muito ligado à minha família. Então nós somos, a gente gosta de falar preto no branco. O latino tem problema com a morte, o budista aceita, mas na verdade a verdade é que existem muitos cinza. O papel do partitivista é que há perguntas abertas, um tema, mas há diferenças, eu estudei muitas, mas há similaridades. E as similaridades são: você vai ter pessoas que você amou, é importante dizer, você tem pessoas que você brigou, e talvez seja a hora de dizer: eu te perdoo ou me desculpe. Você tem pessoas que você vai se decidir e sai na hora de dizer. E, acima de tudo, é um exercício que eu acho que vale a pena dizer todo dia: obrigado, porque estamos vivos. E poderia ser muito diferente. Poderia ser muito diferente. A morte súbita acontece, a morte por câncer acontece, a morte por doença acontece, mas ela é 100%. Então a medicina paliativa é sobre o morrer, mas ela também é sobre o viver. Esses temas universais, existem diferenças, mas existem similaridades. Eu acho que quanto antes você encontrar com o seu gente de viagem, melhor você pode melhorar a sua qualidade de vida. Não é somente sobre a quantidade de vida. Talvez a gente está vivendo mais, mas será que a qualidade de vida está lá? E eu estou aqui para te ajudar com a sua qualidade de vida. Hoje em dia fala muito nos falhos, né? Que é exatamente aquilo, são aquelas perguntas que às vezes pegam fundo, né? Se você pudesse escolher entre viver 10 anos, mas com uma deficiência muito grave, ou 5 anos, é um assunto muito complexo, muito pessoal. Né? Eu até te digo que muitas pessoas gostariam de dizer que quero morrer no meu sono. Eu não queria, porque eu gostaria de ter a oportunidade de dizer para minha esposa: puxa, obrigado, é assim que eu quero ser enterrado. Não precisa gastar muito dinheiro com um velório, porque isso aqui vai ser uma dor de cabeça. Mas no Brasil, deixa isso aqui preparado, me crema diretamente, que custa $500 comparado com 18 mil para me embalsamar. A
aqui estão as minhas senhas do banco, aqui está a guarda das minhas crianças se eu morrer, aqui está o meu testamento vital. Se eu tiver mal, me conecte a máquinas. Me deixe naturalmente. Eu já deixei isso tudo pronto. Eu tenho 50 anos. Mas eu já deixei tudo isso pronto. Você é um garoto, pelo amor de Deus. Mas assim, essa sensação de fiz o que eu precisava ter feito na minha vida e para as minhas pessoas que eu amo, minha família, é uma coisa muito confortante, né, na hora que a pessoa chega nesse final. Mas eu só queria fazer uma pequena introdução, porque eu preciso me explicar. Eu falei no começo aqui que o Dr. Kawai é uma das pessoas mais musicais que eu conheço na vida. O Kawai, ele sempre teve uma capacidade de colocar a sua emoção na música de uma maneira muito perceptível. Então, na época da faculdade, nós tínhamos lá o Caóquio, na época era o porão. O porão ali, o Caóquio. Agora ele está limpo. Se aquelas paredes falassem. E aí tinha a sala do piano, que eu falava que tinha que fazer parte do filme Os Intocáveis, né? E aí você descia a escada e tava o Kawai lá tocando. E hoje você fala, o Kawai hoje está triste. Eu falo, não. O Kawai hoje está feliz. O Kawai hoje está de boas. O Kawai está nervoso com a prova. Você sabia como que o Kawai estava do jeito que ele estava tocando. E ele é um especialista em jazz e blues, não é, Kawai? Você... É sempre uma honra quando aqui no canal vem alguém que vai lá e também dá uma dedilhada no piano. Você poderia nos dar a honra de tocar alguma coisa? Claro, então acho que vou começar, que eu falei com o tema que a vida é cheia de sofrimento, o envelhecimento, a doença e a morte vem para todos nós, e a vida é cheia de mudanças. E acho que a gente vai, né? A gente nasce, a gente passa pela infância, a gente passa pelo primário, pelo ginasial, pelo colegial, pela faculdade, a gente se forma. Alguns casam, alguns têm filhos, todos envelhecem, mas todos, alguns envelhecem, outros morrem cedo, mas todos morrem. E a gente gostaria que a mudança não acontecesse, mas ela acontece. E eu vou tocar um pouquinho sobre a mudança das estações, que eu adoro o outono, mas dura só um pouquinho ali, aí vem o inverno. Aí vem a neve, eu adoro esquiar. Mas a neve derrete e vem a primavera. E adoro a primavera, aí vem aquele calor do verão que eu fico suando. Eu gostaria que a vida fosse um eterno outono, um eterno inverno. Mas a vida é cheia de mudanças. E com o mudar das estações, que tal falar um pouco das folhas de outono, autumn leaves, e do tempo de verão, summertime?